Tema de hoje: o cuidado de Deus por nós. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, aproveitando, por exemplo, que a gente já terminou um semestre, começamos 2023, a expectativa eram, pelo menos de minha parte, sempre a melhor. Vocês sabem, eu sou uma pessoa muito otimista, creio que Deus é capaz de fazer, conforme a sua palavra, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E se tem alguém que pensa, como eu já preguei aqui no passado, Deus não me deixa pensar pequeno, eu tenho que pensar grande, porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso. Mas em alguns momentos da vida você para refletir. E esta semana que passou, eu, dentro de um pendrive que eu tenho no carro, tem umas 2.000, quase 3.000 músicas, e muitas delas são cristãs, as músicas até do passado, né? E também tem os discos do Real Viver e alguns discos que meu pai gravou, né? Conseguimos aí no passado resgatar, colocar em CD, de CD passar para MP3, e eu levo essas canções, vira e mexe, né? Eu ouço. E essa semana eu ouvi uma das gravações que ele fez em 1900 e nada, né? E ele estava contando nessa mensagem, não era cantada, mas era contando o que realmente aconteceu. E aquilo me fez até assim, chorar, veio lágrimas nos olhos, mas de alegria, não de tristeza. Tristeza, claro, porque meu pai já foi embora, mas de alegria de ouvir meu pai dizendo assim: poxa, como Deus cuidou da gente. Nessa gravação específica, ele estava falando de um acidente que nós sofremos. Eu tinha 6 anos de idade, o meu irmão, o pastor Roberto, que Deus o tenha, tinha 12 anos, e meu pai, cantor, pastor, pregador, visitava muitas igrejas, e ele veio, nós morávamos em São Vicente, ele veio para São Paulo, de carro, veio eu e o meu irmão Roberto, para cantar na sede da igreja quadrangular aqui em São Paulo, ali na Praça Olavo Bilac. E cantou, foi uma bênção, tal. Como morávamos em Santos, São Vicente, e naquela época a estrada era difícil, tal, ainda estava naquela construção da Imigrantes, tal, era pela Anchieta que ia-se, e naquela época também tinha muita neblina, né? E meu pai, preocupado com isso, ele falou: vamos sair mais cedo do culto. Terminou de cantar, explicou a situação para o pastor da igreja. Os irmãos falaram: pastor, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Eu até aprendi com isso a nunca sair no meio de um culto para qualquer lugar. Para mim, sair do culto é só se realmente aconteceu algo extraordinário. Caso contrário, eu fico no culto até o fim e depois vou resolver o que tem que resolver. Aí meu pai insistiu e falou: nós vamos embora. 2 irmãos que estavam no culto, moravam em Cubatão, pediram carona, né? O senhor pode dar uma carona, tal. Naquela época meu pai tinha aquele carro chamado Gordini, né? O Rafael deve lembrar que ele gosta de carro velho, né? E por incrível que pareça, irmãos, como Deus nos céus, hoje eu falei de manhã sobre isso e fui embora para casa pelo Rodoanel. A hora que eu saí do Rodoanel, entrei na Raimundo, passa um Gordini zerinho, reformado. Falei: Jesus amado, onde foi minha mente hoje, né? E o limpador de para-brisa do lado do passageiro não funcionava. Meu pai, a gente entrou, deu carona para os irmãos, eu fui na frente no colo do Roberto e vamos embora. Saiu da igreja 3 quadras depois, num cruzamento ali, tinha um posto de esquina. Meu pai parou, olhou, não vinha carro, pelo menos na concepção dele. Quando ele entrou na rua, veio um Fusca táxi, uma velocidade
terrível, e bateu. Eu só me lembro naquela fração de segundos de estar no chão, assim, no asfalto, com a testa ensanguentada aqui. Entrou um caco de vidro, e eu com a testa ensanguentada e chorando, perdido. Olhei, cadê meu pai? O pessoal corre daqui. O meu irmão, ele foi lançado assim uns 15 metros de distância, para vocês terem uma ideia da pancada. Bateu com a cabeça no poste, caiu morto, ou como morto. Meu pai se levantou, ele foi jogado do outro lado com o banco, e os dois irmãos que estavam atrás tentaram ajudar, correram para a igreja de volta, interrompeu a pregação, começaram a levantar um clamor na igreja pelas nossas vidas. Meu pai foi lá, pegou o meu irmão desfalecido, levantou assim e disse: Senhor Deus, a vida do meu filho pertence a Ti, tem misericórdia, Senhor, dá para ele a vida de volta em nome de Jesus. E foi para o hospital. Naquela noite, a cabeça do meu irmão inchou, tirou 3 seringas de sangue, e ele foi desenganado. Mas com o passar dos dias, Deus fez um grande milagre na vida do meu irmão, que ele voltou à vida, ele viveu a vida, ele teve filhos, casou, os filhos são uma bênção. Quem esteve no culto aqui do pastor Paulo ontem viu Moisés aqui com a esposa, enfim. Meu pai falava sobre isso, como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E eu parei para pensar sobre isso, refletir sobre isso. Parei para fazer essa análise, essa reflexão, olhar para dentro de si e falar assim: poxa vida, como Deus já cuidou da minha vida, como Deus já abençoou a minha vida, quantos livramentos Deus já realizou na minha vida, na minha família, pessoas que a gente conhece. Você vê o cuidado, o agir de Deus assim, de uma forma, na maioria das vezes ordinária, mas muitas vezes extraordinária. Milagres que aconteceram, vidas que foram transformadas, vidas que foram libertas das garras de Satanás, pessoas que perderam o emprego, como eu perdi emprego uma vez, recomecei, Deus abriu as portas. Tive uma empresa, acabou fechando a empresa por causa de uma crise no país, voltei para o mercado, Deus abriu as portas. Perdi carro, perdi uma série de coisas, Deus restituiu. Conheço pessoas que passaram por isso. Então você para pensar, você fala assim: poxa, aonde eu estou hoje, apesar de tudo que aconteceu, Deus tem cuidado da minha vida. E se você parar para pensar, você vai ver que Deus tem cuidado da tua vida. Irmãos, nós passamos uma pandemia. Graças a Deus, nenhum irmão dessa igreja morreu de Covid. Graças a Deus, no meio da pandemia, nós não ficamos devendo um aluguel, nada para ninguém. Deus enviou recursos, os irmãos abençoaram. Deus cuida de nós, o cuidado de Deus por nós é tremendo. E por que eu estou te falando isso hoje? Meu irmão, nós estamos começando um segundo semestre, um novo mês, um novo ciclo. Agora é hora de esquecer o passado, olhar para frente e entender o seguinte, como diz a Bíblia: teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. A gente precisa começar a pensar nisso, a avaliar o que Deus já fez e entender que apesar de tudo, de toda a crise que está aí, como a gente estudou aqui alguns domingos atrás, as potestades, os principados que estão na região celestial, que dominam, que destroem, que levam as pessoas a brigarem, a a trair, a mentir, a roubar, aquela casta demoníaca que existe ali sobre Brasília, que leva aquelas pessoas a viver o que eles estão vivendo lá, desviando dinheiro e tal.
irmãos, ainda assim, apesar de toda a crise, de toda a dificuldade, acima da crise, acima dessas principados, potestades, Deus está sentado no seu trono de glória, e nas suas mãos tem todo o poder nos céus e na terra para fazer o que lhe apraz, o que Ele quer. Então, vamos começar a enxergar isso. Partindo desse princípio, eu também meditando na palavra de Deus, nós temos lido, aqueles irmãos que começaram no começo desse ano aqui, a ler a Bíblia inteira, e alguns até perguntaram, para que ler a Bíblia inteira? Porque é bom você conhecer o produto que você está usufruindo. Muita gente, infelizmente, não vive o melhor de Deus porque não conhece a sua palavra. Esse casal que a gente conversou de manhã, que tem vindo aqui na igreja, eu dizia para eles assim, coloca a tua vida no altar do Senhor, acerta a tua situação. Por quê? Ele já recebeu Jesus lá atrás, quando era moço, e de repente se afastou, e viveu uma vida aí, agora ele acabou se casando, tem um filho, está lutando e tal. Pastor, o que eu faço? Falei, coloca a tua vida na presença do Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. E uma das pessoas que mais tinha essa confiança em Deus, essa determinação de que Deus cuida da gente, esse alguém foi Davi. Davi sabia muito bem como Deus o amava. Eu não sei se você sabia, mas Deus te ama. Você crê nisso? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, diga assim, meu irmão, Deus te ama. Isso é para você não esquecer. Salmos, entre tantos, 37, 18. Davi escreveu assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 19, ele disse assim, em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, em dias de fome, desfrutarão fartura. O que é isso? Isso é loucura? Não, isso é o cuidado de Deus por nós. Deus supre as nossas necessidades, Deus cura as nossas vidas, Deus liberta as nossas vidas, Deus abre porta onde não tem porta, Deus faz milagres e maravilhas na vida daqueles que se entregam a Ele, que o adoram em espírito e em verdade, que confiam nele. Meu irmão, repito, Deus te ama, confie em Deus. Tem o segundo semestre de 2023 e o resto das nossas vidas que Deus conceder aqui nessa terra, para a gente ainda viver a bênção do Senhor. O livro de Provérbios fala sobre isso. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma. Deus quer ver eu e você bem, apesar das adversidades, das lutas, das dificuldades. A gente passa por cima disso e segue adiante, porque o nosso general é Cristo e Ele está à frente. Eu falei aqui de manhã desse relacionamento de Davi com Deus, e irmãos, se você ler os Salmos de Davi, eu até citei aqui, eu já compus algumas canções na minha vida, o Real Viver gravou, algumas delas a gente canta aqui, enfim, mas eu tenho pedido até a Deus essa sabedoria, essa visão, esse entendimento de escrever para Deus o quanto Ele é maravilhoso. Eu tenho pedido ao Senhor já há anos que Ele me capacite para mudar o meu vocabulário, para eu falar coisas que talvez ninguém tenha falado ainda, para louvor e glória do nome dele. E Davi, ele tinha essa capacidade de olhar para os céus, de olhar para os montes, de olhar para as situações
e falar assim: Deus tem cuidado da minha vida. Que Deus é esse? Esse Deus grandioso que faz isso, que faz aquilo, que constrói aquele outro, que esse Deus que cria, que transforma, esse Deus que dá vida. Enfim, está cheio de salmos de Davi. Se você ler a partir do Salmo 101, 102, até o 118, 119, entre outros salmos, alguns atribuem a escrita do Salmo 119 a Davi. Este salmo, eu quero ler com você, o Salmo 104, se você trouxe a sua Bíblia, apesar de não estar nada registrado aí na Bíblia, mas atribuem a Davi essa escrita, e claro, pela escrita, pela poesia que tem no meio da escrita, dá para se entender que foi alguém que tinha um relacionamento com Deus muito grande, que escreveu este salmo aqui, Salmo número 104. E silêncio, Jesus. Pergunta para você: Deus tem cuidado da tua vida? Amém. Davi também sabia disso. Olha o que ele escreveu no Salmo 104, versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Você que gosta de ler livros, poesias, vai encontrando a poesia no meio dessa escrita. Versículo 2: envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda. Versículo 3: e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Versículo 4: Ele faz dos ventos seus mensageiros, aí dos clarões reluzentes seus servos. Versículo 5, Davi declara assim: firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Versículo 6, com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. 7, diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Versículo 8, subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Versículo 9, estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Versículo 10, fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Versículo 11, delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. Versículo 12, as aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Versículo 13, dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. Versículo 14, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Versículo 15, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. 16, as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. 17, nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Versículo 18, os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. 19, ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Versículo 20, trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. 21, os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento.
mas ao nascer do sol eles se vão. 23, então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. 24, quantas são as tuas obras, Senhor? Quantas são as tuas obras, Senhor? Deus já fez alguma obra na tua vida? Ele fez e Ele continua fazendo, porque Ele te ama. Davi sabia disso, ele fala assim: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de seres que criaste. 25, eis o mar, intenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. 26, nele passam os navios, e também o Leviatã que formaste para com ele brincar. Leviatã era um tipo de animal grande, um peixe muito grande, que está aí pelos oceanos da vida. 27, todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. 28, tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e saciam-se de coisas boas. 29, quando escondes o rosto, entram em pânico, morrem e voltam ao pó. 30, quando sopras o teu fôlego e renovas a face da terra. 31, perdure para sempre a glória do Senhor, alegre-se o Senhor em seus feitos. 32, ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam. 33, cantarei ao Senhor toda a minha vida, aleluia, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver, seja-lhe agradável a minha meditação, Senhor, eu tenho alegria. E por último, 35, sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios, bendiga o Senhor a minha alma, aleluia. Cuidado de Deus por nós é tremendo. Se você folhear a Bíblia, você vai encontrar textos tremendos. Adão e Eva, enquanto estavam lá no chamado paraíso, cuidado de Deus. Eles desobedeceram a Deus, foram banidos daquele lugar maravilhoso. Deus continuou cuidando de Adão e Eva. Deus cuidou de Jó, Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de Isaque, Deus cuidou de Jacó, Deus cuidou dos 12 filhos de Jacó. Um deles, José, foi vendido pelos próprios irmãos, foi condenado à morte, à escravidão, e quando lá na frente Deus restaurou a sorte de José, os seus irmãos, quando foram para o Egito, quando o pai morreu, ficaram ali perplexos, ficaram com medo, porque agora José vai acabar com a raça da gente. José reúne os seus irmãos e diz assim: Deus transformou a maldição em bênção. Deus preparou esse momento para eu vir para cá, para que a gente tivesse uma vida abençoada. Vocês me venderam, vocês me mandaram embora, mas Deus cuidou de mim, Deus me levantou, Deus me tratou, Deus me sustentou, e agora eu vou sustentar vocês. Creiam nisso. Disse José para os seus irmãos, trazendo tranquilidade, e Deus sustentou. Porque Deus, meus irmãos, cuida da gente. Deus cuidou do povo, o povo se esqueceu dele. Deus, depois de 430 anos, cumpre a promessa. Moisés vai lá, Deus manda aquelas pragas, elas vêm, despertam o povo. A última praga desperta Faraó, ele libera o povo sai de lá cantando, regozijando, ricos, porque os egípcios encheram eles de riquezas, de ouro, de prata, de animais, de tecidos. Vão embora daqui, saíram dali ricos, saíram dali cheios da presença do Senhor, mas
povo é povo, o povo reclama, o povo vive falando mal, o povo tem um olho pessimista, olha a situação, parece que não tem jeito, e eles foram ali, chegaram na frente do mar, e agora Moisés olha Deus, e aí ele fala: Moisés, você está clamando para mim, estende aí essa vara, diga ao povo que clame, e ele estendeu, o mar se abriu, o povo passou no meio, em terra seca. Chegando do outro lado vai o exército de Faraó, e Moisés tinha dito: hoje vai ser a última vez que vocês vão ver o exército do Faraó, porque Deus cuida da gente, Deus vai trazer libertação. E quando eles foram, o mar se fechou e todo o exército de Faraó morreu. Do outro lado eles se regozijaram, eles cantaram, aí no outro dia reclamaram, tinha água. Deus cuida, e cuidou de uma forma gloriosa, fazendo sair água da pedra, irmãos. Onde já se viu sair água de pedra? Pois Deus, no meio do deserto, fez jorrar água de uma pedra, cuidando do seu povo. Faltou comida, Deus manda o maná, Deus mandou codornizes. Meus irmãos, tantas coisas maravilhosas Deus fez. Deus, durante o dia, numa nuvem, protegia eles do sol quente, e eles sabiam assim: Deus está aqui, Deus está aqui. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados serão aqueles, eu e você, que não vimos Jesus, mas cremos nele, sabemos que ele está aqui e ele cuida da gente. Se você olhar para a vida de Elias, Deus sustentou a vida de Elias, Deus sustentou a vida de Eliseu, Deus sustentou a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus sustentou a vida de outros tantos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Deus foi ao longo da história cuidando. Se você ler, você fala assim: Deus fez milagres. Deus fez milagre na vida de Jonas. Jonas não queria pregar na onde Deus o havia enviado, ele vai para um lugar totalmente contrário, aí ele vem aquela tempestade, cai no mar, vem um grande peixe e o engole, ele fica 3 dias dentro da barriga de um peixe, e ele, depois de 3 dias, é vomitado justo na cidade onde ele tinha que pregar. E ele vai e fala do cuidado, do amor de Deus, do perdão de Deus. Ele achava que o povo não ia se arrepender, e todos, desde o rei ao tal mais simples súdito, eles se converteram a Deus, eles entenderam o propósito de Deus, eles se humilharam na presença do Senhor, e Deus cuidou daquela cidade, daquele povo, trazendo um novo tempo. Deus faz jorrar água de pedra, Deus manda comida dos céus, Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando a gente crê, quando a gente tem um coração ligado a Ele, dificilmente Deus vai nos decepcionar. O apóstolo Paulo também sabia disso. Apóstolo Paulo, que tinha uma intimidade com Cristo tão grande, que nessa sua intimidade ele foi levado aos céus. A gente estudou sobre isso aqui 2 domingos atrás. E nessa sua intimidade ele viu a dimensão espiritual, ele viu o local, o céu maravilhoso com Cristo. Ele entendeu questões que ele tinha dúvida. Ele disse: olha, eu não posso falar, são coisas indizíveis, eu não posso revelar. E ele tinha essa intimidade tão grande com Deus, que ele sabia que em todos os momentos da vida dele, na prisão, sendo perseguido, Deus estava cuidando dele. Quando a gente entende isso, meus irmãos, a gente vai para frente confiando no Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo escreveu assim, é um dos textos também clássicos da vida de Paulo, Romanos 8, 38, ele disse assim: pois estou convencido, e olha que ele foi convencido, que ele foi levado aos céus. Nós não tivemos ainda esse prazer, mas ele disse assim: eu estou convencido de que nem morte, nem vida,
nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só se afasta de Deus quem quer. E nesse cuidado de Deus por nós, eu não poderia deixar de falar do maior cuidado que talvez Deus tenha realizado em nossas vidas. Deus se preocupou em salvar a minha vida e a tua vida. E de que forma que Ele fez isso? Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por toda a humanidade, derramar um sangue imaculado, para trazer perdão, misericórdia. Como eu já disse aqui, irmãos e irmãs, só da gente estar aqui hoje, lavado, remido pelo sangue de Jesus, aqueles que já o receberam como Senhor e Salvador, só de saber que o nosso nome está no livro da vida, só de saber que todos os nossos pecados foram perdoados, já é motivo da gente agradecer e falar assim: Deus, o cuidado do Senhor por nós é grandioso. Jesus, e eu vou encerrar aqui falando sobre isso, para a gente participar da ceia. Em João capítulo 3, versículo 13, Jesus estava conversando com os seus discípulos e as pessoas que o seguiam. Ele estava sendo questionado acerca de quem ele era, do que ele veio realizar, enfim. Em João 3, foi descrito assim, versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E Jesus estava falando dele. Versículo 14, Jesus disse assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. E por que Moisés levantou a serpente no deserto? Porque por mais cuidado que Deus tenha conosco, a tendência do ser humano é reclamar, é olhar para os defeitos. Já falei aqui, entre estudos, palestras de grandes pensadores, uma vez um deles pegou um pano branco e no meio do pano tinha um ponto preto, e ele estendeu e perguntou para os seus alunos: o que vocês estão vendo aqui? 99,9%, todos praticamente olharam e disseram assim: um ponto preto. E esse palestrante disse assim: vocês só enxergam isso? Vocês não enxergam o restante do pano limpo, branco, alvo aqui como neve? Você está vendo que tem um ponto preto, mas tem uma infinidade de espaço branco que você pode entender, reconstruir, recomeçar, refazer, colocar coisas novas. A tendência do povo é só enxergar o defeito. E esse povo aqui, lá no deserto, eles começaram a olhar para a situação e começaram a reclamar. A NVI, inclusive, a gente viu isso aqui 2 semanas atrás, traduziu esse texto, e eles disseram a seguinte expressão: nós não aguentamos mais comer esta comida miserável. Deus estava cuidando deles, mandando comida para eles, pois eles reclamaram dizendo que era uma comida miserável. Bom, Deus permitiu que viesse uma praga de cobras venenosas, que começou a morder vários deles e eles morreram, muitos morreram. Quando eles viram o erro que eles haviam cometido, eles voltam-se para Moisés e falam: Moisés, tem misericórdia de nós, nós erramos, nós não devíamos ter falado o que nós falamos, nós devíamos ser gratos, porque Deus está cuidando da gente aqui no deserto.
Moisés fala com Deus, Deus fala, tá bom, porque Deus é bom, Deus ama, Deus é misericordioso. Essa é a razão da gente ter acordado nessa manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez na manhã desse domingo. Aí Deus fala assim, pega uma cobra parecida com essa, faz de bronze. Estudiosos bíblicos explicam que o bronze na Bíblia significa justiça. Coloca numa haste e levanta assim bem alto. E todos os que forem picados daqui para frente por cobras venenosas, apesar do erro, apesar disso, apesar de serem picados, se eles olharem para a serpente de bronze, eles vão ser justificados. E o escritor aqui do livro de João, ele disse assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Mesmo contaminado com o pecado, ele olha para Jesus na cruz, ele olha para o sacrifício que ele fez, ele entende o sacrifício, ele entrega a sua vida porque ele não tem mais controle sobre ela, o pecado agora domina, mas ele dá uma reviravolta e fala: Senhor, eu não tenho condição de vencer o pecado, mas o Senhor venceu o pecado na cruz do Calvário, eu te entrego a minha vida, Deus cuida de mim. Aí Deus fala: opa, eu vou cuidar de você. 16, Jesus disse: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a eterna. Meu irmão, minha irmã, Deus tem cuidado da gente. Basta você parar agora, hoje quando você for para a tua casa, basta você parar lá 5, 10 minutos, desliga a televisão e começa a refletir assim: o que Deus já fez de bom para mim? Vou perguntar de novo: Deus já fez alguma coisa boa por você? Que tal parar e pensar nisso e lembrar das coisas boas que Deus já fez? E de olhar para a tua vida hoje. Tem gente morando embaixo da ponte, tem gente que não tem o que comer, o que vestir, tem gente que não tem trabalho, não tem família, não tem amigos, tem gente que está se suicidando, tem gente que está afundado em crises financeiras, tem gente que está vivendo uma vida de ansiedade, depressiva, e eu e você estamos aqui, na presença de um Deus vivo e poderoso. Cuidado de Deus por nós. Deus te ama, meu irmão, Deus me ama, Deus nos ama. Eu citei aqui também de manhã para encerrar. Essa semana ainda ouvi essa canção 2 vezes. Uma canção antiga, que foi composta por um compositor e cantor, Sérgio Lopes. E no passado e ainda no presente, escreve músicas muito bonitas, pensadas, letras pensadas. E uma das músicas que ele escreveu, que eu ouvia no passado e ouço no presente, que sempre fala no meu coração, diz assim a letra: quando a gente não esquece o que passou e não sente força para recomeçar, e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele, o coração, se recuperar. Aí bate um desespero com agonia de uma coisa que se acaba de perder. E aí perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas, e é por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia sempre tem uma vírgula, mas, e ele disse assim: existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano para você, que também se preocupa com o teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Aí o refrão ele canta assim: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou.
Quando eu ouço essa canção, eu começo a refletir. Quantas vezes eu estava triste, lá atrás, passando por dificuldades, lutas, chorava aos pés do Senhor, pedia a Deus misericórdia, não via soluções, mas ainda assim eu acreditava, eu tenho um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Apesar de eu estar sem dinheiro agora, não está faltando nada na minha casa. Apesar de ter problemas, estar sem trabalho, ainda assim Deus tem suprido. A gente não tem esse negócio de ficar doente, de ficar... Não, Deus tem suprido, Deus tem dado saúde. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu entendo o cuidado de Deus por mim, pela minha família, e eu entendo o cuidado de Deus por esta obra e por você que faz parte também desta obra. Se você parar e tentar lembrar, quantas vezes Deus já te libertou, quantas vezes Deus já te levantou, quantas vezes Deus tem te capacitado, falado para você assim, através de um programa de rádio, de uma música, de uma frase, de algo que alguém fala para você, alguém às vezes que você nem conhece, fala assim, ei, cuidado, levanta a cabeça, Deus está contigo, ei, calma, essa depressão aí, sai dela, levanta a cabeça, Deus pode mudar a história da tua vida. E quando a gente crê, a gente entende que Deus tem cuidado de nós, e Deus tem cuidado de nós. Amém? Deus tem cuidado de você? Eu quero te encorajar agora por uns 2 minutos que seja, antes da gente participar da ceia, de você fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e refletir assim, puxa, eu me lembro daquela situação e Deus cuidou de mim, Deus me libertou. Nossa, eu lembro daquela outra, eu lembro, e meu irmão, você vai lembrar de tanta coisa. Você vai entender que o cuidado de Deus continua até hoje. E se você permanecer firme até o fim da tua vida, Deus vai cuidar de você. Então, eu quero te encorajar agora a você agradecer a Deus, expressar para Ele todo o cuidado que Ele já teve com você, toda a paciência, toda a misericórdia que Ele já demonstrou, expressou, enfermidades que você já enfrentou. E eu citei aqui de manhã a irmã Maria Senhora, a irmã Maria Germano, que venceram o câncer 1, 2 vezes. Eu posso citar aqui gente que enfrentou dificuldades financeiras, venceu, Deus deu a vitória, capacitou. Enfim, tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Abra teu coração nesse instante e fale com Ele, agradeça a Ele, adore a Ele. Pelo menos por 2 minutos Ele está aqui. Expresse o que você sente no teu coração pelo teu Deus. Deus vivo e poderoso, aleluia.